Boa noite, queridos irmãos, companheiros do Ideal Espírita. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre. Quando nós vamos observar os ensinamentos apresentados por Moisés, naquele famoso decálogo, nós vamos identificar o honrar o pai e a mãe como sendo um convite a todos nós, dirigidos no sentido de assumirmos as nossas responsabilidades diante do cumprimento das leis divinas. Como nós bem compreendemos, os ensinamentos apresentados por Moisés podem ser subdivididos em uma parte que era temporal, atrelada às necessidades sociais, culturais daquele tempo, uma sociedade ainda bastante primitiva, e que por consequência acabaram sendo substituídos ao longo dos séculos, dos milênios. Mas quando nós vamos observar dos ensinamentos apresentados por Moisés no Velho Testamento, o Decálogo, ele representa uma síntese das leis divinas, das leis naturais, e que por consequência são leis que se mantêm inalteráveis, a nos convidar a todos os momentos a buscarmos seguir esses ideais, a buscarmos seguir esses objetivos em nossa vida. Dessa forma, nós vamos observar no Cristo esse grande referencial de amor, de luz em nossas vidas, o cumprimento das leis divinas em sua plena integralidade, de maneira a nos apresentar o caminho que deveríamos buscar trilhar para passarmos pela porta estreita que nos levaria a esse reino de amor em nossos corações. O Cristo, ele modificara diversas regras, diversos ensinamentos que não estavam adequados com os postulados de luz, de amor, que ele viera estabelecer em nosso planeta. Mas quando nós vamos observar esta questão da necessidade de honrar pai e mãe, o nosso mestre de amor, ele ratificara, ele confirmara esse mandamento, nos demonstrando a necessidade de que nós temos de buscar amar, de buscar respeitar, de buscar cuidar desses nossos anjos em nosso planeta Terra, que nos oportunizam a experiência da vida biológica, que nos oportunizam os primeiros ensinamentos, que nos dão esse referencial de amor em nossas vidas. Em conformidade com que a nossa doutrina espírita compreende, as nossas famílias, elas jamais são formadas pelo mero acaso. Nós encontramos-nos atrelados ao grupo familiar que precisamos estar, convivendo com os espíritos que precisamos conviver, pois, em consonância com esse mandamento maior, que é o amor, esse convite celestial que a todos nós é dirigido, nós vamos ter na nossa família esse grande laboratório das almas, esse nosso local especial de refazimento, de burilamento das nossas potencialidades divinas, onde nós somos convidados diariamente a buscarmos aprender a pensar no próximo antes de nós mesmos. Não por outra razão, nós vamos encontrar na questão de número 775 do Livro dos Espíritos o questionamento acerca de qual seria a consequência para o relaxamento dos laços de família, e a resposta que nos fora dada foi uma recrudescência do egoísmo. Se temos essa percepção que o relaxamento das leis de família levaria à ampliação desse nosso vício, dessa nossa dificuldade ainda existencial, que é o egoísmo,
nós também devemos ter por compreensão que o fortalecimento desses laços familiares é o grande instrumento para que nós possamos buscar quebrantar, para que nós possamos buscar iluminar essa nossa dificuldade ainda existencial que nos causa tanto embaraços, tantos sofrimentos em nossas vidas, que é o egoísmo. Conforme nos elucida a questão de número 913, dentre os vícios, aquele mais difícil de ser superado, porque ainda muito presos que estamos à matéria, somos levados a uma falsa ilusão de que deveríamos buscar atender primeiramente os nossos anseios. Em segundo lugar, em terceiro lugar, também os nossos anseios. E o egoísmo ainda continua sendo, muitas vezes, a mola propulsora que rege as nossas relações. E vai ser na nossa família, nesse grande laboratório das almas, que nós vamos tendo a oportunidade de buscar aprender a pensar no próximo antes de nós mesmos, de colocarmos as necessidades dos nossos semelhantes antes da nossa, a buscarmos aprender a conviver com as diferenças que são inerentes ao nosso seio familiar. Portanto, a nossa doutrina espírita, ela vai nos elucidar que a nossa família jamais será formada pelo mero acaso, que esses nossos laços de corporeidade, esses nossos laços de consanguinidade que constituem o nosso grupo familiar, não são frutos de um mero acaso. Estamos convivendo com os espíritos que precisamos conviver. Seja no sentido de buscarmos fortalecer os laços de afeto, de amorosidade, que já constituem a tônica das nossas relações, que já caracterizam as nossas experiências pregressas, seja no sentido de refazermos trajetórias que muitas vezes poderiam ter sido marcadas por agressões recíprocas, por conflitos mal solucionados, por ódios, por desavenças, e que pelos impositivos da carne estamos tendo a oportunidade de sublimarmos, de buscarmos um processo de reajuste perante a lei, perante a nossa própria consciência. E dessa sorte, analisar a questão familiar nos impõe a analisar essa relação fundamental que nos vincula aos nossos pais, essa relação fundamental que nos vincula aos nossos filhos. Essa espinha dorsal, que é a relação pais e filhos, da qual todos nós nos encontramos atrelados de alguma sorte, de alguma forma. E ao analisarmos essa relação que nos vincula aos nossos filhos, impõe reconhecermos, conforme nos esclarece a questão de número 207 do Livro dos Espíritos, que a parentença que nós podemos estabelecer com os nossos filhos, do ponto de vista corpóreo, é uma parentença biológica, porque nós somos co-criadores divinos, mas com C minúsculo, porque em muitas situações nós vamos fornecer o material genético necessário para a constituição de um novo corpo físico, mas nós não auxiliamos do ponto de vista biológico a criação do espírito, porque o espírito fora criado pelo nosso Pai Celestial, pelo nosso Deus de amor, e é uma individualidade tal qual nós somos, com as suas próprias características ancestrais, com a sua própria bagagem reencarnatória, constituída dos seus acertos, constituídas das suas limitações. Portanto, nós estabelecemos uma parentença corpórea, mas não a parentença moral,
Porque do ponto de vista biológico, nós não vamos transmitir para os nossos filhos características morais. Mas conforme nos esclarece a questão subsequente, de número 208, apesar de não auxiliarmos do ponto de vista biológico na criação do espírito, nós, na condição de pais, temos uma enorme responsabilidade no processo educativo de bem orientar essas almas, de bem conduzi-las, dando um referencial de amor, dando um norte para que elas possam seguir buscando elucidar, buscando desenvolver a sua própria luz. E dessa sorte, na questão de número 582 do Livro dos Espíritos, nos é afirmado que nós, na condição de pais, temos uma verdadeira missão no que diz respeito à relação com os nossos filhos. Uma missão de amor, uma missão de buscarmos dar bons exemplos, buscando facilitar nesse processo de burilamento da alma, para que esse espírito possa ter as condições necessárias para realizar as suas próprias escolhas. Nessa questão de número 582, nos é elucidado que, mais ainda do que uma missão, nós temos uma verdadeira obrigação, um verdadeiro dever consciencial, porque nós iremos prestar contas da maneira como nós estamos cumprindo o nosso papel como pai, o nosso papel como mãe, da maneira como nós estamos nos dedicando a esse nosso compromisso fundamental diante da vida, que é o compromisso de amorosidade que nos vincula em nossos lares, em nossas famílias. Analisarmos essa relação entre pais e filhos nos impõe reconhecermos inicialmente que os nossos filhos são espíritos e, por consequência, são seres com os quais nós temos uma longa trajetória, pautada por várias experiências reencarnatórias comuns nas vidas pregressas, e que, portanto, estas almas não são para nós estranhas, não são para nós indiferentes, são almas com as quais nós temos profundos compromissos. E daí porque nós podemos receber na condição de filhos antigos desafetos, antigos rivais, assim como nós podemos receber na condição de filhos almas afins. Quando nós recebemos na condição de filhos antigos desafetos, impõe a nós percebermos que, além da necessidade do amor, que sem sombra de dúvida deve ser o fundamento de todas as nossas relações em nosso núcleo familiar, há necessidade de termos muita paciência, muita perseverança nessas relações. Porque ao reencarnarmos, apesar de não lembrarmos de forma consciente daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer nas experiências pregressas, essa bagagem reencarnatória, ela se encontra gravada em nosso íntimo, em nosso inconsciente, em nosso eu mais profundo. E ela se manifesta em nossas vidas, desde as nossas fases mais iniciais do nosso desenvolvimento, através das nossas tendências, através das nossas características, do nosso jeito de ser, mas também através das nossas afinidades e das nossas dificuldades de relacionamento. E ao recebermos na condição de filhos antigos desafetos, por mais que nós possamos dar demonstrações
diuturnas de amorosidade, de afeto, de carinho genuíno, nos esforçando o máximo que pudermos para vivenciarmos o amor nessas relações, estas almas, esses espíritos, eles naturalmente não vão confiar em nós. Porque lá no íntimo, eles sabem daquilo que nós fizemos ou que nós deixamos de fazer nas experiências passadas. Daí porque há necessidade de termos nessas relações muita paciência, muita perseverança, muita força de vontade, dando tempo ao tempo, compreendendo que cabe a nós fazermos a nossa parte, mas devemos aguardar o momento de despertar do espírito, da alma. Divaldo Franco, no livro Família, um Encontro de Almas, ele nos relata uma experiência do seu núcleo corpóreo, vivenciado por uma de suas irmãs, na qual ele nos afirma que esta sua irmã, desde os momentos mais iniciais da sua existência, revelava uma profunda aversão, uma profunda antipatia em relação ao seu pai, e que externava muitas vezes no diálogo com Divaldo um ódio e um desejo de matar o seu genitor. E Divaldo vai nos afirmar que esta dificuldade da relação entre os dois gerava um enorme conflito no âmbito de toda a família, porque em virtude da posição desta sua irmã, havia todo um contexto de relação obsessiva que gerava ali uma desarmonia naquele ambiente doméstico. E Divaldo nos relata todo o esforço do seu pai para buscar dar demonstrações de amorosidade, de afeto, para buscar ser o melhor que ele podia dentro das suas limitações. Mas a sua irmã se mantinha sempre naquela postura de atrito, de beligerância, de agressão constante em relação ao seu genitor. E depois de muitas décadas dessa problemática familiar sendo vivenciada, em dado momento ele tem a inspiração, a revelação para compreender a origem daquela problemática. E vai observar que na experiência reencarnatória pregressa, aqueles espíritos viveram uma relação de extraconjugalidade. E aquele, então, amante acabara colocando fim à vida biológica daquela que hoje era sua filha. E ela desencarna nutrindo um profundo desejo de vingança, um ódio, uma vontade de pagar na mesma moeda, que se manifestava através dessas suas tendências, dessas suas características na reencarnação atual. E Divaldo vai sempre dialogando, conversando com aquela irmã, buscando despertar nela o sentimento, a ideia do perdão, a ideia de buscarem caminhar dentro de uma nova direção. E depois de muitos e muitos anos, quando seu pai já morava em Salvador, na Mansão do Caminho, junto com Divaldo, Divaldo vai procurá-la em Feira de Santana, afirmando para ela que a desencarnação do seu pai seria em breve, seria em pouco tempo. E que se ela não procurasse para tentar uma reaproximação, para buscar um perdão, eles apenas teriam uma nova oportunidade de convivência, pelo menos daqui a um século. E ela, se sentindo tocada por aquela desencarnação que seria em breve, ela decide então procurar o seu genitor. E Divaldo relata que com muito receio, com muito medo, ela adentra no quarto onde ele se encontrava e conversam, que ela pede desculpa, que dão ali o primeiro passo para buscar um processo de reaproximação. E Divaldo vai nos afirmar que a partir daquele momento, aquela sua irmã muda completamente a sua trajetória existencial, passando a se dedicar à causa do amor,
se inserindo nas atividades da mansão do caminho, sendo uma serva devotada da causa do Cristo, contribuindo dentro das suas possibilidades, para que a caridade se fizesse presente naquelas atividades. Quando nós vamos observar esse relato da vida de Divaldo, e muitas vezes vamos olhar os nossos núcleos familiares, as nossas relações no campo doméstico, talvez possa nos aclarar um pouco melhor a visão dessa realidade tão complexa que nos vincula no âmbito familiar. Porque, em razão desse mergulho do espírito no corpo físico e dessa bênção que é o esquecimento temporário do nosso passado, nós muitas vezes não identificamos a raiz dessas problemáticas, de forma a buscarmos ter condições mais facilitadas para buscar um processo de recomeço. Mas ao vivenciarmos essas relações e termos muitas vezes essas convivências difíceis no nosso âmbito familiar, a gente muitas vezes sobe no pedestal e acha, não, eu estou certo, eu estou com a razão, e quem tem que mudar é o outro. Quem tem que mudar é o meu filho, quem tem que mudar é o meu pai, a minha mãe, eles estão errados e eu estou certo. Ocorre que na maior parte das situações, aquele que está, entre aspas, certo nessa experiência reencarnatória atual, estava muito equivocado nas experiências reencarnatórias pregressas. Normalmente aquele espírito com o qual nós convivemos, que nos testa muitas vezes a paciência de forma diuturna, na maior parte das situações, nas experiências reencarnatórias pregressas, fomos nós o instrumento dos sofrimentos, das dificuldades, das desditas pelas quais eles passaram. E estamos tendo agora uma oportunidade de redenção. Estamos tendo agora uma oportunidade de recomeço, de reajuste. Mas para que isso aconteça, nós temos que fazer a nossa parte, dando quantos passos se façam necessários para buscar um processo de reaproximação, para buscar um processo de recomeço, tendo a compreensão que o amor deve ser sempre a tônica dessas relações familiares, que nós devemos sempre buscar fazer a nossa parte e termos paciência, termos perseverança, e plantando ali a sementinha com tranquilidade, com harmonia, compreendendo que na hora apropriada ela vai germinar, ela vai brotar. Mas tendo a percepção que, como essas relações são muito complexas, nós não conseguimos, como um passe de mágica, resolvermos esses conflitos, esses dramas que muitas vezes se arrastam durante séculos, às vezes durante milênios. Há necessidade de paciência, há necessidade de perseverança nessas relações. Mas nós também podemos receber, na condição de filhos, almas afins, espíritos com os quais nós temos um profundo laço de afeição, um profundo laço de harmonia que já fora sedimentado ao longo de muitas experiências reencarnatórias pregressas. E ao vivenciarmos essas relações, sem sombra de dúvida, para nós isso é um imenso júbilo, é uma imensa alegria, porque estamos convivendo com uma alma que é muito próxima, que é muito querida por nós outros. Ocorre que ao vivenciarmos relações desta ordem, nos impõe percebermos a enorme responsabilidade que temos nesse contexto. Porque se os filhos naturalmente já nos observam como exemplos, se tratam de almas afins, esse exemplo ele se exponencia. Esse exemplo ele cresce de relevância, ele cresce de importância. Nós seremos ali o grande espelho a ser seguido por essas almas. E se não conseguirmos o nosso processo de mudança, o nosso processo de reforma íntima, o nosso esforço
para fazermos brilhar a nossa luz, ao invés de ajudarmos essas almas, nós vamos estar a criar embaraços, dificuldades adicionais. Porque importa compreendermos que ao asseverarmos que nós podemos receber na condição de espíritos almas afins, não significa dizer que sejam espíritos de luz. Não necessariamente significa isso. Porque recebermos almas afins significa que estamos recebendo espíritos com os quais nós temos uma relação de harmonia, mas que pode ser pautada nas experiências reencarnatórias pregressas por erros comuns que nós nos permitíamos, por serem antigos comparsas no plano do equívoco, no plano da falha, e que estamos tendo agora a oportunidade de recebermos na condição de filhos para dar-lhes um novo direcionamento, para apresentar-lhes um novo caminho. E se não temos essa percepção, essa visão mais ampliada da vida, nós podemos nos regurgitar dessa alegria e envaidecê-los ainda mais no campo do orgulho, no campo do egoísmo, no campo da vaidade. Portanto, há necessidade de bem olharmos essas relações familiares no campo que nos vincula aos nossos filhos, para identificarmos a imensa responsabilidade que temos na sedimentação de novos valores, na apresentação de novos horizontes para estas almas. Alírio de Cerqueira Filho, no livro Saúde das Relações Pais e Filhos, ele nos concita a fazermos uma análise de qual a natureza da relação com os nossos filhos. Análise esta que é fundamental em todas as circunstâncias, mas mais ainda quando nós temos 2 ou mais filhos. Porque como a natureza das relações com os nossos filhos não é a mesma, se nós não passamos a nossa consciência em revista, se nós não buscamos fazer uma autoanálise para identificarmos os compromissos que temos com estas almas, a tendência natural vai ser nós nos dedicarmos mais aos espíritos com os quais nós temos afinidades. Sendo que o convite no nosso núcleo familiar seria para que nós nos esforçássemos mais ainda com os espíritos com os quais nós temos dificuldades. Porque com aquelas almas afins, às vezes 10, 20 minutos já é suficiente para estabelecer todo o nosso laço de amor com esses companheiros de jornada. Mas com os espíritos com os quais nós temos dificuldades de relacionamento, há necessidade de uma demonstração de carinho, de afeto constante, porque é um processo ali de conquista da confiança daquelas almas. E se não nos esforçamos muito para conquistarmos a confiança destas almas, os conflitos, as dificuldades permanecem. É óbvio que fazer esta análise não significa dizer que nós vamos necessariamente dialogar, conversar com os nossos filhos sobre essas questões, porque, principalmente no período da infância, da adolescência, da juventude, é certo que eles não terão ainda a maturidade necessária para um diálogo desta ordem, que ao invés de ajudar, pode acabar criando dificuldades adicionais. Mas torna-se necessário buscarmos conhecer a natureza dessas relações para que tenhamos a percepção de onde nós devemos nos esforçar mais, de onde é que estão os nossos maiores compromissos, de onde é que a nossa força de vontade deve ser mais consistente e mais constante nas nossas relações. Analisar as relações pais e filhos nos remete à necessidade de analisarmos a relação com os nossos genitores, com os nossos pais. Compreendendo que quando nós refletimos sobre essa expressão, honrar
pai e filho, o honrar representa um dever adicional em relação ao amor. Não é simplesmente amar, é cuidar, é proteger, é estar presente, é reverenciar essas almas pelo dom da vida que elas nos oportunizaram, compreendendo que se elas não foram o modelo de amorosidade que nós gostaríamos, que nós imaginaríamos, não cabe a nós nos colocarmos na posição de um juiz implacável, de julgadores tiranos, buscando condenar os nossos genitores. Se eles eventualmente cometeram algum equívoco, é uma questão deles para com a consciência, para com a lei divina. Cabe a nós o amor, cabe a nós a proteção, o cuidado, a necessidade do honrar pai e mãe. Percebendo que se tivemos ou se temos dificuldades de convivência com estas almas, com esses espíritos, naqueles momentos mais iniciais do nosso desenvolvimento, no período da infância, da adolescência, da juventude, muitas e muitas vezes não tínhamos ainda a força necessária, a maturidade para buscarmos um processo de aproximação. Mas na medida em que nós nos tornamos homens e mulheres adultos, a responsabilidade, meus irmãos, volta-se para nós. Cabe a cada um de nós buscar o processo de aproximação. Porque conforme nos elucida o nosso querido confrade Raul Teixeira, nessas relações que nos vinculam ao nosso núcleo familiar, se impõe a lei de causa e efeito. E se não tivermos esse modelo de amorosidade que nós gostaríamos no nosso pai ou na nossa mãe, é porque certamente no passado nós não respeitamos, nós não cuidamos, nós não protegemos a nossa família como deveríamos. E por essa razão tivemos a necessidade de convivermos em situações de aparente abandono para que pudéssemos compreender a enorme relevância da família em nossas vidas. Mas para que o ciclo de amor se estabeleça, o convite ele é dirigido a cada um de nós, para que possamos buscar aprender a nos amar, para que possamos buscar aprender a nos aceitar como nós somos, porque a família ela se configura como a base da sociedade. E se nós não conseguimos conviver com as diferenças que são inerentes ao nosso núcleo familiar, dificilmente vamos conseguir conviver com as diferenças que são inerentes ao nosso núcleo social. Por mais que a nossa doutrina espírita não possa nos apresentar uma receita de bolo para essa relação pais e filhos, porque cada relação é única, ela nos dá algumas diretrizes, ela nos dá um norte para que possamos buscar refletir sobre a postura, sobre a maneira que nós devemos buscar vivenciar estas relações em nosso âmbito doméstico. E nesse sentido, a nossa doutrina ela vai nos asseverar acerca da enorme importância do período da infância, desse período especial na vida de cada um de nós, onde estamos mais abertos a novos ensinamentos, onde estamos mais propensos a novos aprendizados. E é nesse período da infância que nós, pais, devemos mais nos esforçar para criarmos um vínculo de afetividade, de amorosidade com os nossos filhos, que na figura utilizada por Alberto Almeida, é como se fosse uma marca que colocamos em um gado, que não se apaga nunca. É a marca do amor, da afetividade, que deve nos atrelar a estas almas, a esses seres tão especiais para nós.
Mas para que essa marca da afetividade se faça presente, nos impõe a necessidade de nos dedicarmos, de estarmos presentes nas nossas relações familiares, buscando conviver com esses espíritos. Porque é apenas a partir da convivência que nós vamos conhecendo as propensões, as características deles, que nós vamos conhecendo as suas relações de afetividade com seus grupos de amizade, e que a partir desta convivência salutar, fundamental, nós poderemos, portanto, bem orientá-los, bem direcioná-los nessa senda, nessa existência. Compreender a importância fundamental de estabelecermos uma base de religiosidade em nossas famílias, percebendo o papel, a importância da religião em nossas vidas, a importância da religião na vida das nossas famílias, como sendo o grande prumo, o grande norte a nos dar um objetivo, um direcionamento, uma segurança para convivermos em harmonia nas nossas relações, percebendo que nessa fase especial das nossas vidas, que é a fase da infância, o nosso papel como pais é um papel fundamentalmente diretivo, de direção, de darmos o norte, o rumo a ser seguido. E que, portanto, é fundamental, nessa fase especial da vida, a imposição de limites, o não, o sim, a imposição de limites. Compreendermos que essa relação pai e filhos é uma relação verticalizada, onde nós, na condição de pais, devemos nos colocar na posição de autoridade. Mas diferente do que ocorria muitas vezes no passado, não uma autoridade que se estabelecia a partir da força, do medo, da tirania, mas uma autoridade moral que se estabelece através do diálogo, do exemplo, da convivência harmoniosa. Mas não nos abdicarmos do papel da autoridade. Porque conforme vai nos asseverar Alírio de Cerqueira Filho, nesse livro Saúde das Relações Pais e Filhos, nós vamos observar nos nossos dias atuais inúmeras famílias adotando modelos disfuncionais, onde, em uma figura de linguagem que ele apresenta, ao invés de nós pais sermos a autoridade, o nosso filho ser a nós submisso, muitas e muitas vezes nós colocamos-nos no papel de horizontalidade, onde nós passamos simplesmente a sermos o amigo do nosso filho. Ocorre que os nossos filhos têm muitos amigos, mas pai e mãe, eles devem ter um. E esse papel da verticalidade deve ser por nós assumido. E ainda pior do que esse modelo disfuncional da horizontalidade, às vezes ainda se identifica uma verticalidade invertida, onde os filhos são a autoridade e os pais estão a eles submissos. Então, nesse momento fundamental das nossas vidas, da infância, o papel ele é diretivo. O papel é da orientação, da condução. Mas compreendendo que com o desenvolvimento das fases biológicas, esse papel ele vai mudando. Então, ao chegar à fase da adolescência, há um natural distanciamento do filho em relação aos pais. Porque é um momento em que os espíritos, eles necessitam demonstrar a sua própria personalidade, a realizar as suas próprias escolhas, a dar vazão às suas características interiores. E, portanto, há um natural distanciamento. Mas se a base da afetividade, do amor, foi bem estabelecida naquele período da infância,
Esse afastamento ele ocorre de maneira natural, mas lá na frente vai se dar a reaproximação. Uma figura de linguagem, também adotada por Alberto Almeida, é como se estivéssemos a soltar pipa. Nesse período da adolescência, há necessidade de darmos linha, de darmos espaço para que os nossos filhos façam as suas escolhas. Mas não podemos dar linha demais, porque eles não têm maturidade ainda para realizar escolhas definitivas. E nem podemos mantê-los totalmente presos, atrelados a nós, porque senão eles não amadurecem, eles não crescem. E nesse período então da adolescência, o nosso papel como pais, ele deixa de ser simplesmente diretivo e passa a ser diretivo orientativo. Passa a ser de direção, mas passa a ser de orientação também. Porque nesse momento, nós devemos buscar fazer uma autoanálise, identificando o que para nós consideramos fundamentais, o que nós achamos inegociável sob o nosso ponto de vista. E aquilo que nós consideramos fundamental e inegociável, nós não vamos abrir mão, porque ainda temos a direção. Mas aquilo que não é tão relevante assim, nós temos que aprender a ceder. Porque são as escolhas que aquela alma, que aquele espírito começa a realizar por si próprio. Não é mais simplesmente direção. É direção também, mas é orientação. E na medida em que a alma, que o espírito, ele vai se assenhorando completamente do corpo físico, realizando as suas próprias escolhas, vai diminuindo, portanto, o nosso papel diretivo e vai crescendo o papel de orientação ao longo dessa existência. Mas analisarmos essas relações, pais e filhos, é analisar o papel fundamental do amor em nossas vidas. Esse ingrediente fundamental das nossas relações. Esse ingrediente indispensável das nossas tônicas familiares. E ao observarmos esse elixir, esse instrumento fundamental das nossas famílias, mais uma vez, Alírio de Cerqueira Filho, agora no livro Saúde das Relações Pais e Filhos, ele vai nos afirmar que em muitas situações, ao invés de buscarmos o desenvolvimento ali de uma amorosidade genuína, completa, fundamental, essencial nessas relações com os nossos filhos, ele vai nos asseverar que muitas vezes nós estabelecemos uma relação baseada no que ele chama de pseudo-amor. E em outras situações, naquilo que ele chama de desamor. O pseudo-amor é quando nós transmitimos uma mensagem meio dúbia, meio confusa, onde na nossa relação com os nossos filhos nós não lhe propiciamos uma segurança emocional completa. Nós queremos o tempo todo mantê-los reféns das nossas escolhas, quererem que eles observem, que eles vejam o mundo como nós observamos, que eles se comportem, que eles façam aquilo que nós achamos que devem fazer. E não damos ali vazão, nós não damos ali a oportunidade para que aquelas almas, para que aqueles espíritos façam as suas próprias escolhas, se demonstrem como verdadeiramente são. Nós transmitimos uma mensagem subliminar, de forma que, se os nossos filhos não se comportarem, não agirem, não fazerem aquilo que nós achamos correto, é como se o amor fosse se quebrar, é como se o amor fosse se dissolver. E esse pseudo-amor, ele não dá a segurança emocional necessária para a alma. A mensagem que nós devemos transmitir para os nossos filhos é de um amor pleno, de um amor completo, capaz de aceitá-los, de compreendê-los como são, impondo limites, dando direcionamento, dizendo não, mas aceitando as escolhas dos nossos filhos, porque são espíritos como nós. E ainda
pior do que o pseudo-amor, nós ainda temos as relações que ele denomina, que são pautadas pelo desamor, onde ao invés de buscarmos estabelecer uma relação de valorização, buscando elogiar, destacar o lado luz dos nossos filhos, as suas qualidades, as suas potencialidades, nós estabelecemos uma relação pautada pelos vícios, pelos defeitos, onde o tempo todo nós agredimos, o tempo todo nós ofendemos. Nós destacamos as suas limitações, os seus vícios. E muitas vezes vamos ofendendo de forma contínua, chamando de burro, de feio, de desengonçado, e aí vamos adjetivando. Com isso, criando dificuldades extras. Porque naquele período inicial da infância, nós somos a representação da verdade para os nossos filhos. E se o tempo todo nós estamos a destacar as suas limitações, as suas falhas, nós vamos estar a criar embaraços adicionais, a criar dificuldades extras. Quando o convite a todos nós dirigido é buscarmos um processo de educação pela valorização das qualidades, pela valorização do lado luz, porque temos a percepção que quanto mais nós caminhamos pela senda do bem, quanto mais nós nos permitimos vivenciar o amor, menos espaço vai tendo em nossa individualidade para os nossos vícios, para as nossas dificuldades. E da mesma forma na relação com os nossos filhos. Quanto mais nós valorizamos as qualidades, as coisas boas destas almas, menos espaço vai tendo nestas individualidades para os vícios, para as limitações que muitas vezes ainda lhes caracterizam. Portanto, o desamor, o pseudo-amor, são elementos que em nada nos favorecem, que em nada nos auxiliam. São elementos que apenas criam embaraços, dificuldades extras no nosso processo de convivência no âmbito das relações familiares. Devemos ter a percepção que o amor ele é fundamental e deve ser demonstrado diuturnamente, aprendendo todos nós a elogiarmos mais os nossos filhos, a darmos demonstrações mais constantes de afeto, de amorosidade em relação a estas almas, percebendo que esse é o grande instrumento para a renovação dos nossos núcleos familiares. Certamente, muitas e muitas vezes, observando as nossas famílias, nós ainda identificamos as dificuldades, os problemas, os conflitos nos quais nós nos encontramos inseridos. Mas impõe a todos nós buscarmos um processo de educação das nossas almas, para voltarmos o nosso olhar para as coisas boas que existem no nosso núcleo familiar, aprendendo a olhar para o lado luz destas almas, desses espíritos que convivem diuturnamente conosco. Porque vai ser através da nossa renovação de horizonte, vai ser através da nossa renovação de ânimo que nós vamos dando os passos necessários para a construção de um novo amanhã. Com muita paciência, com muita perseverança, dando um passozinho a cada dia, mas buscando fazer a nossa parte, buscando assumir as nossas responsabilidades no nosso núcleo familiar, percebendo que a nossa família, ela representa as nossas necessidades, ela representa aquilo que de bom e também aquilo de ruim que nós fizemos no ontem, mas que a nossa família do amanhã depende essencialmente do que estejamos a fazer no hoje, no agora. Que possamos renovar o nosso olhar diante da família e percebendo que nessa vida complexa na qual nos encontramos inseridos, onde temos responsabilidades em tantas áreas,
onde temos tantos papéis a desempenhar na nossa vida cotidiana, os nossos compromissos fundamentais se encontram no nosso núcleo familiar. E se não honramos os nossos compromissos dentro do nosso núcleo familiar, certamente não estaremos arcando com os nossos deveres conscienciais. Certamente não estaremos cumprindo com o nosso planejamento reencarnatório. Impõe valorizarmos, reverenciarmos esse grande laboratório das almas, essa nossa família, esse nosso núcleo corpóreo, compreendendo que ele é o grande instrumento para a nossa renovação de horizontes, para a nossa renovação de ares, que ele é o grande instrumento para que possamos aprender a conviver com as diferenças, a buscarmos nos aceitar mais, buscando transformar a nossa família corpórea na nossa família espiritual, na nossa família verdadeiramente calcada nos laços de afeto, para que desta maneira possamos dar os passos para, quem sabe, no amanhã mais próximo, estejamos em condições para sedimentarmos uma família universal, tal qual for a proposta do Cristo. Muita paz, muito amor, assim seja.